Você sabe a diferença entre preço e valor de uma empresa? E sabe qual a importância disso para a negociação de um processo de compra e venda de participação em empresas? Assista esse vídeo que eu vou te contar. Olá, eu sou Alexandre Borborema, instrutor da Master Deals, que é um canal exclusivo sobre fusões e aquisições de empresas e captação de recursos para empresas. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre como conduzir a negociação de compra ou venda de participação em empresas de forma segura, prática e profissional. E vamos ao conteúdo de hoje. No vídeo de hoje, nós vamos entender a diferença entre preço e valor de uma empresa e por que isso é importante na negociação de participação em empresas, ou seja, num processo de fusão ou aquisição. Em outro vídeo aqui no canal, nós vimos as diferentes metodologias de avaliação de negócios. Só para a gente recapitular, elas são três. A primeira é a do valor patrimonial, que olha estritamente para o patrimônio líquido, eventualmente ajustado pelo valor de realização dos ativos. A segunda é dos múltiplos de mercado, valor da empresa por faturamento anual ou valor da empresa por algum indicador de lucro. Enfim, ela busca referências de outras transações para se chegar a uma estimativa do valor do negócio sendo avaliado. E a terceira é do fluxo de caixa descontado, que leva em consideração a capacidade de geração de caixa do negócio, a capacidade do negócio de transformar os seus ativos tangíveis e intangíveis em resultado. Se você ainda não assistiu esse vídeo das metodologias, o link está aqui em cima para você acessar. Essa introdução foi importante para a gente conseguir entender a diferença entre preço e valor. O valor é obtido em bases técnicas, por uma das metodologias que eu acabei de falar. Apesar de ser obtido por modelos quantitativos e matemáticos, a avaliação econômica não é uma ciência exata. Ela está sujeita a uma série de subjetividades, a uma série de incertezas, que o valor ele não leva em consideração as motivações e as particularidades específicas de uma negociação. Ele é obtido em bases genéricas para todo e qualquer comprador. Já o preço não. Ele leva em conta o resultado de uma negociação. E o resultado de uma negociação vai refletir as motivações específicas que o comprador e o vendedor têm para fechar aquele negócio. Então, para a gente entender melhor um exemplo, pensa num comprador que é uma multinacional americana que já tomou a decisão que precisa entrar no mercado brasileiro por uma questão de diversificação geográfica para países emergentes. A decisão está tomada. Pensa na pressão que esse presidente vai ter para achar boas empresas no Brasil e fazer aquisições. Se o vendedor conseguir fazer a leitura dessa situação, muito provavelmente ele vai fechar um bom negócio e o comprador vai acabar pagando um preço acima do que seria considerado o valor justo nessa negociação. E por que o comprador pode pagar um preço acima do que é o valor justo? Além dessa questão particular de ter uma motivação forte para fazer negócio, tem também a questão das sinergias. Sinergia nada mais é que a capacidade de um comprador de aumentar o lucro da empresa adquirida, seja porque ele consegue fazer otimizações na receita, ou seja, ele pode ter, por exemplo, uma rede de distribuição mais forte ou uma força de vendas mais forte para aumentar as vendas do negócio que ele adquiriu, seja para reduzir custos e despesas através da eliminação de duplicidades de cargo, através de ganhos de escala, etc. A gente vai ter vídeos específicos sobre sinergias aqui no canal. Mas é só para vocês entenderem a diferença entre preço e valor. Da mesma forma que o preço pode ser maior do que o valor justo, ele pode ser menor. Quando? Quando o vendedor tem uma motivação muito forte para fazer negócio. Então vamos pensar o seguinte cenário. Uma empresa que está sem sucessão, os sócios estão cansados e tem poucos compradores para aquele negócio em particular. Quando surgir algum interessado, não tenha dúvida de que tem uma motivação muito forte do vendedor de não perder aquela oportunidade, de vender a empresa a qualquer custo. Então, nesse caso, provavelmente, o preço vai acabar sendo um pouco menor do que o que seria considerado o valor justo do negócio. Ou um vendedor que está com pressa para vender, que está precisando do recurso. Mesma coisa acontece quando pessoas querem vender rapidamente o seu carro ou o seu imóvel. O que você faz para vender rápido? Você abaixa o preço. Esse paralelo funciona também para a negociação de empresas. Se tem algum sócio que tem uma motivação forte para vender rápido, para conseguir isso, ele provavelmente
vai baixar o preço do negócio. Qual a implicação dessa diferença de preço e valor para a construção de estratégias de negociação de participação em empresas? Então vamos lá, um exemplo prático para a gente entender. Se você está do lado do vendedor, como um profissional assessorando ou intermediando esse negócio, ou se você é um empresário que está vendendo uma participação na sua empresa, não tenha dúvidas de que você vai querer criar uma concorrência, vai querer trazer vários interessados nessa transação para conseguir, no final do processo, aumentar o preço. Vamos ver como isso acontece nos estágios da negociação. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 3 interessados que colocaram suas ofertas preliminares. Na oferta, o interessado diz que preço que ele paga pelo negócio, que participação que ele está levando, como que ele vai pagar, dentre outras condições. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada aqui na Master Deals. De todo modo, foram recebidas 3 ofertas. A melhor oferta, sem dúvida alguma, olhando aqui, é a do comprador A. O vendedor, analisando essas ofertas preliminares, vai então negociar, ou o assessor do vendedor, vai negociar com cada um desses interessados para chegar na próxima etapa. Ao tentar negociar, o comprador C falou: olha, eu não subo a minha oferta, se você quiser, esse é o preço que eu proponho, e portanto ele não foi para a próxima etapa. Não era um comprador tão interessado assim. Já o comprador A percebeu que estava numa concorrência e subiu a sua oferta. Subiu bastante até, a gente pode ver. O comprador B, a mesma coisa, mas ainda assim a oferta do comprador A ficou maior que a do comprador B. E o vendedor aceitou as 2 ofertas e assinou um memorando de entendimentos ou uma carta de intenção com essas 2 empresas que foram então habilitadas a ir para o data room, ou seja, a fazer uma diligência na empresa sendo vendida. O interessado B diminuiu bastante a sua oferta depois da diligência. Por quê? Ele encontrou uma série de riscos, contingências altas, ele viu que os números de EBITDA e de lucro informados de forma preliminar pelo vendedor depois da diligência sofreram uma série de ajustes. Então ele acabou revisando a sua oferta para baixo. Ainda assim interessava ele queria fazer negócio, mas acabou revisando a sua oferta para baixo antes de ir eventualmente para os contratos definitivos. O comprador A, da mesma forma, identificou esses riscos, viu que tinha contingências altas, mas diminuiu numa escala menor a sua oferta. O que isso mostra? Que o comprador A tinha uma motivação forte para fazer negócio, tinha algum interesse estratégico muito grande nessa aquisição. Então ele abaixou um pouquinho só a sua oferta, ciente de que estava numa concorrência, para não perder negócio, fez isso. Então, isso aqui mostra a importância estratégica da compreensão da diferença entre preço e valor e de como isso pode ser usado ao longo do processo de negociação para aumentar o valor, criando concorrência e se aproveitando dos interesses particulares dos compradores na negociação. Aqui a gente vê que o negócio acabou ficando, no fim, dentro do intervalo do que seria considerado valor justo. Poderia ter um exemplo em que o preço pago acaba ficando acima do que seria visto pelo mercado como um valor justo do negócio. Por que esse assunto é importante? Se você é empresário, uma empresa de qualquer tamanho, e você pensa assim algum dia em vender a sua empresa, você precisa entender que os setores passam por ondas de consolidação. O que isso quer dizer? Você olha para algum setor, por muitos anos não teve aquisição alguma ou pouquíssimas aquisições naquele segmento. De repente, algum fundo monta alguma tese, enxerga algo que ninguém mais está enxergando e monta alguma tese de consolidação. Aí ele capta dinheiro, se capitaliza para fazer aquisições, ele vai comprar a maior e melhor empresa do segmento para usar como uma plataforma para depois fazer outras aquisições. E enxergando essa tese, outros fundos ou outros players estratégicos podem enxergar a mesma coisa e de repente você vê um setor que estava com um movimento de fusões e aquisições muito baixo ter um aumento relevante do volume de transações. Então, essa é a importância de você reconhecer que nem sempre o momento em que você vai querer fazer uma transação vai casar com a existência de um número significativo de compradores no mercado. Por isso que a gente sempre diz, é importante ter a empresa pronta para fazer negócio a todo instante, para que você consiga aproveitar os momentos mais favoráveis. E como aumentar o preço quando o momento certo chegar? É administrar o seu negócio como se ele fosse
fosse ser comprado amanhã, porque a gente nunca sabe o momento em que vão surgir interessados para o negócio. Obviamente, a gente pode ter como empresário um planejamento de quanto tempo nós vamos ficar no negócio, um planejamento de como vai se dar a sucessão no caso de negócios familiares. Essas decisões precisam, sem dúvida, ser levadas em consideração e respeitadas, são decisões individuais de cada um, mas levar em conta também que existem essas ondas de consolidação. E queira ou não, a venda do negócio é você se aproveitar de uma oportunidade de transformar em dinheiro todo o trabalho e todo o esforço que foi colocado na construção do negócio ao longo de anos. E entender que aquela janela pode se fechar, pode ser uma janela de oportunidade temporária. Então, quando a oportunidade surgir, se você vai vender ou não, é uma decisão que você vai tomar no futuro, mas que chegue nessa janela de oportunidade com a empresa redonda, com a empresa de uma forma atrativa para compradores. Por isso que a gente sempre diz para os clientes, administre o seu negócio com a filosofia de ter um negócio vendável a todo instante. Era isso, conteúdo de hoje mais prático, que se refere à estratégia de fusões e aquisições. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o seu like, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.